Boa tarde. Por 5 minutos. Excelentíssimo senhor conselheiro José Lúcio Munhoz, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimos colegas que participam dessa audiência pública. Eu acho que a questão posta é uma questão que trata de confiança e de parcialidade. Eu não vou entrar no mérito da cedência do procurador ou do advogado público a magistrados, porque é uma questão interna corpore. Uma questão interna corpore, ela tem que ser tratada num outro nível. E a questão de cedência também é uma questão de interna corpore da própria advocacia pública, quando ela estabelece na sua lei complementar as possibilidades de cedência de procuradores e de advogados públicos. Então, o caso, em tese, trazido aqui hoje, reflete especificamente um caso no Rio de Janeiro, onde uma questão que envolve bilhões de reais. E o que nós podemos entender disso? A partir do momento que o Conselho Nacional de Justiça decidir ou recomendar mudanças nesse regramento, recomendando, nós estaremos colocando em suspeição todas as decisões proferidas pelo magistrado em matéria tributária naquela corte. E estamos colocando na responsabilidade do magistrado uma parcialidade que necessariamente não ocorre. A influência de um assessor numa decisão de um magistrado, quando ele formula informações, é questionar a independência do magistrado. E é preocupante. E aí nós estamos abrindo um precedente muito grande. Pegando um gancho nas colocações trazidas pelo colega, é dizer que uma entidade, quando recebe um patrocínio de um órgão privado, como acontece em eventos da magistratura, da advocacia pública, é dizer que aquele patrocínio influencia numa decisão daquele magistrado pela relação que ocorreu. Questionar isso é questionar a parcialidade, a imparcialidade do magistrado. E questionar um assessor que ele colhe para um trabalho é levar para o outro ponto. Eu poderia questionar também a parcialidade de um advogado privado cedido para um cargo de confiança na magistratura. Poderia questionar porque ele vem da iniciativa privada, ele tem honorários de sucumbência para receber, e ele continuará recebendo esses honorários mesmo naquela função de confiança, e ele pode ser parcial muito na decisão contra o governo. Então, a equiparação de dúvidas, nós já estamos definindo ela a partir do momento que toda a parte vencedora, ela pode achar que houve uma parcialidade. A perdedora vai dizer, não, eu fui prejudicado. Então, essa questão de ordem levantada da parcialidade de um assessor de um magistrado, ela pode surgir para ambos os lados, tanto do privado como do público. Aí você está questionando toda a idoneidade de um advogado público que foi convidado por um magistrado pelo seu currículo. Eu posso me levar a pensar assim. Essa pessoa, então, ela vai para lá para cumprir uma missão e eu estou jogando no lixo todo um currículo e uma preparação que esse profissional leva com ele. E eu acredito que pela formação dos advogados públicos e pelas funções que ocupam, eles sabem separar muito bem o compromisso institucional do compromisso que ele está naquele momento numa assessoria de um magistrado. E aí eu digo magistrado do STJ, do Supremo, dos tribunais superiores. E esse caso específico, a sessão termina em setembro. Então, ela é uma questão que o próprio magistrado pode decidir se ele renova o pedido ou se ele se dá por satisfeito para evitar polêmicas futuras. Eu acho que é colocar o magistrado sob suspeição, quando ele escolhe qualquer assessoria, independente que seja pública ou privada. Né? Então, Excelência, o que eu gostaria de pontuar e postular é que essa decisão seja exclusivamente de competência do magistrado, que, no meu entendimento, ele tem a sabedoria suficiente para poder ponderar
aquilo que pode ser excesso ou não. E eu não duvido da decisão do magistrado, até porque ele se preparou para aquilo. E eu acredito que a informação ele vai saber dosar, apesar de técnica, que a área tributária é muito técnica. Poucos magistrados têm o domínio dessa matéria. Muito obrigado pela oportunidade, parabenizo Vossa Excelência por essa realização da sessão pública, que certamente irá construir um caminho democrático e com segurança jurídica. Muito obrigado.